Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor, amém, amados? Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Convido os amados a abrirem a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo de número 10 da palavra do Senhor. Em reverência à palavra de Deus, convido você para se colocar sobre os seus pés. Lucas capítulo 10. Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: soberano, maravilhoso e glorioso Deus, grande Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, queremos te louvar, ó Pai amado, por esta noite maravilhosa e especial. Bom é estarmos aqui na sua casa, adorando, louvando e glorificando ao seu bendito e maravilhoso nome. Pai, fala conosco através da tua palavra, ministra ao nosso coração. Nós queremos, ó Pai amado, ouvir a sua voz através desse texto. Um texto, ó Pai amado, tão conhecido, mas a tua palavra, ela se renova a cada manhã. Pai, que o Senhor impacte o nosso coração, impacte a nossa alma, a nossa mente, e que saiamos daqui, Senhor, com essa semente que vai ser liberada sobre a nossa vida nessa noite. Meu Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, o céu esteja aberto e a sua igreja seja abençoada através da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é que nos abençoa de forma gloriosa e poderosa. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Os amados podem sentar. Queremos nessa noite louvar ao Senhor Jesus pela sua presença maravilhosa em nosso meio. Hoje estaremos abordando sobre uma semente chamada generosidade. E é importante para a nossa vida, principalmente nós que somos cristãos e obedecemos ao Evangelho de Cristo, termos um coração generoso. Porque o nosso Pai, Ele é generoso. A generosidade de Deus começa quando Ele resolve dar o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Deus, Ele é um Deus generoso. Deus está sempre nos dando. Nos deu a salvação, nos deu o Espírito Santo, nos dá livramento, nos guarda. Então nós temos um Deus que sempre dá, sempre libera e sempre nos abençoa. Então, biblicamente falando, é incoerente nós estarmos inseridos na videira que é Cristo, que é Jesus, e não termos esse coração generoso, aberto, para abençoar a obra de Deus, abençoar o nosso próximo, abençoar quem está precisando de uma ajuda financeira. Nós precisamos ter esse coração aberto, liberal, para ser generoso. Não podemos ter o coração fechado, não podemos ter a mente fechada, não podemos ter simplesmente barreira para agir com generosidade. Não, devemos ter um coração aberto para ser generoso. Eu louvo a Deus porque nós participamos de uma igreja que ela é liberal na generosidade. O nosso apóstolo é liberal, é generoso, a nossa apóstola é generosa. Eu louvo a Deus que nós temos uma igreja que não faz questão de abrir o coração e de ser generoso e agir com generosidade. Texto bíblico, o qual nós acabamos de ler, em Lucas, no capítulo de número 10, você vai perceber que Jesus, provavelmente,
ele está ao ar livre. E por Jesus estar ao ar livre, esse advogado, na King James, fala advogado, porque no original a palavra certa e correta é advogado. Algumas traduções bíblicas falam intérpretes da lei. Esse advogado, esse doutor da lei, defensor da lei, ele se aproxima de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele se aproxima com uma motivação errada. Ele já tem uma motivação no seu coração. Ele se aproxima de Jesus não é para receber do que Jesus tem. Ele não se aproxima de Jesus para ser abençoado pelo Senhor. Ele não se aproxima de Jesus para adquirir conhecimento. Não. Ele não se aproxima de Jesus com respeito, respeitando ele como Deus, respeitando ele como Senhor, respeitando ele como mestre. Esse doutor da lei, ele se aproxima de Jesus com a motivação completamente errada. Ele tem uma ideia: eu preciso mostrar que esse rabi não é tão inteligente assim. Eu preciso mostrar que esse rabi não é guardador da lei de Moisés. Eu preciso mostrar que esse rabi não guarda a palavra de Deus e o seu ministério não está aprovado por Deus. Então a preocupação desse doutor da lei é simplesmente colocar o ministério de Jesus em dúvida, colocar o ministério de Jesus em questionamento. Ele não se aproxima de Jesus para aprender, ele se aproxima de Jesus para trazer prejuízo ao ministério de Jesus. A pergunta que ele faz para o Senhor, ele tem a resposta, ele já sabe qual é. Então ele não se aproxima de Jesus para querer receber alguma coisa do Senhor. E é triste quando a gente se aproxima de Jesus com a motivação errada. É triste quando a gente se aproxima de Jesus e as nossas motivações não estão corretas. Todas as vezes que você se aproximar de Jesus, se aproxime, mas se aproxime dele, querendo ele, desejando ele, amando ele, precisando da intimidade e da comunhão com ele. Se aproximou de Jesus, se aproxime dele para você galgar uma intimidade maior e crescer, porque Jesus tem muita coisa para liberar sobre a sua vida. Jesus tem muita coisa para liberar sobre a sua casa. Jesus tem muita coisa para liberar sobre a sua família. Então, quando se aproximar de Jesus, se aproxime para receber algo dele. Então esse doutor da lei, ele não se aproxima para receber, ele se aproxima para questionar o ministério de Jesus. E a pergunta que ele faz é: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O que nós devemos fazer para herdar o céu? O que nós devemos fazer para entrar lá na eternidade? O que nós devemos fazer para estar com Deus quando partir dessa vida para melhor? O que nós devemos fazer? Jesus sabe da maldade do coração dele e Jesus responde com uma pergunta: e a lei? De que forma você interpreta, meu filho? De que forma você está lendo as Escrituras? De que forma você está lendo a palavra? A lei você não conhece? De que forma você tem interpretado a lei? Aí ele vai responder, porque ele quer mostrar para Jesus que tem muito conhecimento. Então ele vem, abre a boca e diz: Senhor, é o seguinte, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus com a alma, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com toda a força e com toda a capacidade intelectual que o homem tiver, ele deve amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. O patamar de nós amarmos a Deus, ele é muito alto, ele é gigantesco. Eu acredito que nenhum ser humano na face da terra consiga amar a Deus como está aqui escrito: amar a Deus com toda a força, amar a Deus com todo o coração, amar a Deus com toda a alma, amar a Deus com toda a capacidade intelectual. Eu acho que a gente não alcança esse patamar. O patamar é altíssimo. É por isso que
quê? A gente vai entrar na eternidade porque a graça do Senhor nos envolveu. A graça do Senhor nos envolveu. Então a graça nos capacita a entrar na eternidade. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Aí Jesus olha para ele e diz: pratica isso e você viverá. Pratica isso e você viverá. Que coisa linda! Pratica isso e você viverá. A gente vive em busca de avivamento. Avivamento é vida em movimento. E a gente fica clamando: ó Deus, derrama sobre a sua igreja avivamento. Traz um avivamento sobre a sua casa. Traz um avivamento sobre a sua igreja. Mas está escrito aí: se eu amar a Deus e amar o meu próximo, eu vou viver. Avivamento é vida. Se eu amo a Deus e amo o próximo, eu vou viver uma vida avivada. No Evangelho não vai ter falta de avivamento no meu coração, se o meu amor estiver voltado para Deus e o meu amor estiver voltado para o próximo. Quer ser um cristão avivado, quer viver debaixo de um grande avivamento, ame a Deus e ame o próximo. Ame a Deus e ame o próximo. Ame a Deus e ame o próximo, e você vai ser um cristão avivado. O avivamento vai estar dentro do seu coração. Mas qual é a problemática de muitas vezes não vivermos essa vida no Evangelho? É porque falta amor a Deus e também falta amor ao próximo. Muitas vezes nós caminhamos com a Bíblia, nós andamos com a Bíblia, nós até abrimos a boca e damos glória, nós até falamos em línguas estranhas, frequentamos os cultos, mas muitas vezes não estamos amando a Deus. Muitas vezes a gente faz as coisas no mecanismo, no automático, a gente faz as coisas, a gente não ama o próximo, e é impossível viver uma vida avivada e uma vida plena em Deus e em Cristo, se eu não amar a Ele e se eu não amar o meu próximo. Isso é Evangelho, gente. Evangelho é eu amar a Deus, Evangelho é eu amar o meu próximo. Aí Jesus ele é extraordinário quando ele fala sobre amar o próximo. Ele diz: eu quero que você ame o próximo, mas eu quero que você ame o próximo com o meu amor. Você não vai amar o próximo com o seu amor, porque o seu amor é falho, mas o meu amor é infalível. Então quando você for amar o próximo, eu quero que o nível você aumente. Eu não quero que você ame somente com o filéu, eu quero que você ame com o ágape. O seu amor ao próximo é o amor ágape, porque vai ter um momento em que Judas vai trair você e você vai ter que amar. Vai ter um momento em que Judas vai vender você e você vai ter que amar. Vai ter um momento em que as pessoas que você mais investiu tempo, dedicação, discipulado, amor, vai abandonar você e você vai ter que amar. Então o ágape de Deus me possibilita amar quem me trai. O ágape de Deus me possibilita amar quem me abandona. O ágape de Deus me possibilita a amar quem vira as costas para mim. Então Deus quer que você ame com o ágape. Deus quer que você ame com o ágape. Deixa eu fazer uma pose aqui para a Natasha tirar a foto. Natália, tira a Natália. Deus abençoe, meu amor. Então o ágape de Deus possibilita a você isso. O ágape de Deus possibilita você amar de uma forma incondicional. Se fizer por mim, eu amo. Se não fizer, eu amo da mesma forma. Se me ajudar, eu amo. Se não me ajudar, eu amo da mesma forma. Se falar bem de mim, eu amo. Se falar mal, eu amo da mesma forma. Se virar as costas para mim, eu amo. Mas se me ajudar, eu amo da mesma forma. Ei! O ágape de Deus possibilita isso para você. Deus quer que você ame com o seu ágape. Amar com o ágape. Se teu inimigo tiver fome, olha a coisa, o Evangelho é muito lindo. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Jesus disse: ó, se teu inimigo pedir para você andar uma milha, ande com ele 2. Só que andar uma milha aqui, meu pai e minha mãe, andar uma milha aqui era um romano que se aproximava de um judeu, porque o judeu estava subjugado sobre Roma. Ele se aproximava com a bolsa pesada, olhava para o judeu, pegava e dizia: leve aqui, leve a minha bolsa. Ele tinha por obrigação pegar a bolsa e levar uma milha. Ele pegava a bolsa e levava.
obrigatoriamente. Ele pegava a bolsa pesada, colocava nas costas e levava 1 milha. Jesus está dizendo: ei, o evangelho vai além do que isso. O evangelho, você vai levar 1 milha por obrigação, mas 1 milha você vai levar porque você é meu filho, porque você é meu servo. Você vai estar levando 2 milhas, então leve 2. Você entendeu? Evangelho é servir. Evangelho é você servir. Quando Jesus diz para ele: vai e faz o mesmo, ele vai se justificar. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quando ele diz quem é o meu próximo, Jesus, ele vai quebrar o doutor da lei. Porque Jesus vai falar de sacerdote, ele vai falar do levita e ele vai falar do samaritano. Ele vai falar do levita, ele vai falar do sacerdote e ele vai falar do samaritano. Na epígrafe bíblica, eu não colocaria o bom samaritano, porque o homem não é bom. Nós temos a natureza pecaminosa, caída, nenhum homem é bom. Bom somente Deus. Nós temos lampejo de bondade porque Jesus está em nós, porque o Espírito Santo está em nós. Então nós somos mal por natureza. Então na epígrafe está lá o bom samaritano. Não, eu colocaria o samaritano generoso. O samaritano generoso. Entendeu? Porque Jesus, ele vai falar de 2 homens completamente ligados ao reino de Deus. E ele vai falar de um homem desprezado pela sociedade. Ele vai falar do samaritano que dentro de Israel, dentro da Judéia, em Jerusalém, os samaritanos eram considerados como pobres coitados, derrotados, amaldiçoados, pecadores, quebradores da lei de Deus. Os judeus odiavam os samaritanos. Quando olhavam para os samaritanos, olhavam com desdém, com desprezo, sem amor, sem carinho. Os judeus olhavam por cima do nariz, olhava assim por cima do ombro, dizendo: aí, ó, isso aí, esse povo não tem intimidade com Deus, a gente é crente de verdade, nós somos adoradores do Deus verdadeiro, eles não. A gente obedece à lei, eles não. A gente é abençoado, eles são amaldiçoados. Então Jesus vai incluir um samaritano na história, que para o doutor da lei é um amaldiçoado. É um amaldiçoado. Aí você vai ver que dentro da história, Jesus, ele faz questão de dizer: descia um homem de Jerusalém. Então se está descendo de Jerusalém, é judeu. Descia um homem de Jerusalém, descia um judeu de Jerusalém. E nessa sua descida de Jerusalém, os salteadores, ladrões, pegaram esse homem, roubaram ele, bateram, espancaram ele e deixaram ele jogado lá, na beira do caminho. E agora, quem vai usar de generosidade com esse homem? Esse homem vinha descendo de Jerusalém, agora está no chão, roupa rasgada, corpo ensanguentado, sem absolutamente nada, porque levaram tudo dele. Ele está abandonado, jogado na sarjeta. Ele está precisando de alguém que use de generosidade para com ele. Quem deveria usar de generosidade para com esse homem? O sacerdote. Quem deveria usar de misericórdia para com esse homem? O discípulo do sacerdote, o levita, o seu auxiliar no sacrifício. O sacerdote que tinha a responsabilidade de orar pelo povo, de clamar pelo povo, de oferecer sacrifício a Deus pelo pecado do povo. Sacerdote que tinha a responsabilidade de ensinar, doutrinar o povo, cuidar do povo. Sacerdote que via a nação de Israel, os judeus, como ovelhas. Os sacerdotes eram os pastores desse povo, ovelhas, eram ovelhas dele. E agora o sacerdote, ele vê aquele homem jogado e ele vai atravessar a rua, gente. Ele vai atravessar a rua. O sacerdote está envolvido com sacrifício, o sacerdote está envolvido com o altar, o sacerdote está envolvido com a lei, o sacerdote está envolvido com a pregação, o sacerdote está envolvido com tudo, só não está envolvido com a alma humana. O sacerdote está envolvido com tudo, só não está envolvido com a alma humana, com o pobre homem que está jogado ao léu, precisando de ajuda.
O envolvimento do sacrifício, o envolvimento com a obra de Deus. O sacerdote se envolveu muito com a obra e pouco com Deus, porque ele não tem um coração de Deus. Ele não tem um coração misericordioso, ele não tem um coração amoroso, ele não tem um coração de compaixão, de amor. Ele é um sacerdote que se envolve muito com a obra, mas pouco com o dono da obra, porque isso é um perigo quando a gente se envolve muito com a obra de Deus e deixa a intimidade, deixa a comunhão, deixa o secreto, porque se envolver com a obra de Deus me deixa mecânico. Agora, me envolver com Deus no meu secreto, o meu coração vai pulsar igual ao do Pai, o meu pensamento vai ser os pensamentos do Pai. O sacerdote se envolveu com a obra, mas se esqueceu de se envolver com Deus. Ei, muito mais importante do que envolvimento com a obra é o seu envolvimento com Deus lá no secreto. É no secreto que você aprenda a ser misericordioso, é no secreto que você aprenda a ser amoroso, é no secreto que você aprenda a ser generoso, é no secreto que você vai receber o coração do Pai, o coração de Deus. Sabe o que é triste, Pai? É que o sacerdote passa de largo, ele atravessa. É mais triste ainda, apóstolo. O sacerdote não gosta de gente, não gosta de pessoas, não gosta de estar próximo do ferido, não gosta de estar próximo daquele que está sentindo dor. Eu, quando fui separado para ser auxiliar, na época, auxiliar local de determinada igreja, não vou citar nome, a instrução que me deram foi: olhe, você agora é auxiliar, então como auxiliar você tem que se fechar. Como assim se fechar? Você não precisa estar abraçando a mão de ninguém, apertando a mão de ninguém, porque você é auxiliar e tem que impor respeito, e para impor respeito você tem que se blindar. Aí a gente aprende como auxiliar de trabalho a se blindar, a andar como um Deus dentro da congregação. Olha, Senhor, auxiliar, a gente anda como um Deus, não se aproxima de gente, não se aproxima de pessoa. A gente é seletivo, a gente se aproxima de auxiliar, diácono, presbítero, a gente fecha um grupinho. É o que o sacerdote está fazendo. O sacerdote, ele não se aproxima de gente, não se aproxima de pessoa, não está próximo, não está junto. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que a gente não tem isso. Pastor está no meio do povo, apóstolo está no meio do povo, bispo está no meio do povo, pastora está no meio do povo. Isso é lindo, isso é lindo. Então o sacerdote viu e ele atravessa a rua para não ajudar. O levita está de longe e ele vê o sacerdote fazendo a mesma, atravessando. O que é que ele vai fazer? Ele vai imitar o sacerdote, ele vai imitar o líder dele, que é o sacerdote. Se o meu sacerdote não ajudou, por que eu devo ajudar? Sabe de uma coisa? Eu vou fazer o mesmo que ele fez, porque ele está certo, ele atravessou a rua e foi embora. Aí o levita vai também passar de largo, porque ele está seguindo os passos do sacerdote, e ele vai deixar aquele homem jogado lá. Aí Jesus disse: e vem um samaritano. Sabe o que é lindo o texto? Isso é tremendo. O lindo do texto, pastor Amanda, é que o texto deixa claro que o samaritano, ele está indo viajar, pai. Ele está indo viajar. O texto não diz qual é o objetivo da viagem dele. Se é negócio, se é descanso, se é para resolver problema de família. O texto não diz. O texto diz que ele está indo viajar. E de repente ele para. Entendeu? O que é generosidade? Ele para, ele tem um propósito, é a viagem dele, ele está indo viajar, mas ele interrompe por um momento, ele para dar um auxílio a um homem que está quebrado. A generosidade faz a gente fazer isso, a gente parar de pensar na gente para socorrer o próximo. A generosidade faz a gente parar um pouco, olhar e dizer: eu vou parar para ajudar ele. Eu vou viajar, vou continuar, mas primeiro aqui eu vou ter que cuidar desse homem, porque se eu vou embora e deixo esse homem quebrado, a minha consciência, eu não vou estar bem lá, eu não vou estar bem. Então o que é que eu vou fazer? Alguém está precisando de mim, e eu vou parar um pouco do meu tempo para fornecer ajuda para esse homem. O samaritano não conhecia ele.
O samaritano não conhecia ele, não era da família do samaritano, não era parente do samaritano, não era amigo do samaritano, era um desconhecido, gente. Era um desconhecido. E ele vai parar para ajudar um desconhecido. Generosidade. Ele vai parar para ajudar um desconhecido. E exige trabalho, porque ele vai parar, ele vai observar as feridas. É tempo. Ele vai parar, vai observar as feridas daquele homem, vai pegar azeite, vai colocar nas feridas, vai colocar vinho. Ele vai tratar a ferida de um desconhecido. Ele vai tratar a ferida de um desconhecido. Muitas vezes você tem até dificuldade de ajudar alguém da tua família que está ferido, alguém da tua família que precisa de ajuda, e você dá desculpa. Está precisando de você no hospital. Não vou não, estou muito ocupado, estou trabalhando. Não, rapaz, só para passar um dia lá para você ajudar. Não vou nada, eu estou ocupado. Então, às vezes, para alguém da tua casa, da tua parentela, da tua família, você nega agir com generosidade. Esse homem, ele está oferecendo generosidade para um homem que ele não conhece, mas é um ser humano à imagem de Deus. É um ser humano à imagem de Deus. Então ele vai sacrificar um pouco do seu tempo para ajudar. Não importa, eu não conheço, mas eu vou ajudar. Eu não conheço, mas eu vou estender as mãos. O Evangelho faz isso com a gente. O Evangelho faz isso. Quando a gente prega e evangeliza, a gente não conhece, mas a gente está dedicando o nosso tempo para pregar o Evangelho. Quando a gente para ouvir um ímpio na rua que quer uma palavra, a gente não conhece ele, mas ele está com a alma ferida, e ele vem e conta para a gente como está a sua vida, como está a sua situação, e a gente ali libera a palavra sobre ele. A gente não conhece, mas a gente quer curar as feridas. A gente não conhece, mas a gente coloca azeite, coloca vinho, a gente cuida daqueles que estão feridos. Isso é o Evangelho. Cadê os generosos aqui do Senhor? Levante a mão para o céu, abra a boca, dê glória ao nome do Senhor, aleluia. Generosidade. Ele cuida das feridas, levanta aquele homem, força física, levanta. Veja que ele está agindo com a generosidade completa. Ele poderia tratar as feridas e ir embora. Eu vou tratar aqui as feridas, fiz minha parte. Trato aqui com as feridas, vou embora. Não. Ele não quer deixar aquele homem lá. Então ele pega, usa a força, coloca na sua carroça, e ele vai levar esse homem para uma hospedaria. Chegando na hospedaria, esse homem dá 2 denários ao dono da hospedaria. Pasme. Quando você lê esse texto, que você vê 2 denários, você associa com 2 dias. Esse homem pagou 2 dias de hospedaria para esse homem. Pasme. 1 denário equivale a um dia de trabalho do judeu. Esse homem, ele paga quase 2 meses de hospedagem. 2 denários, meu apóstolo, equivalia na época a quase 2 meses de hospedagem para aquele homem. Ele não conhece, mas ele está puxando do bolso 2 denários e dizendo: estou pagando a hospedagem dele, quase 60 dias, ele nessa hospedagem. E ele diz mais: olha, estou pagando, se não for suficiente, quando eu voltar de viagem, eu reembolso. Eu pago tudo que você gastou com esse homem. Pago tudo. Eu pago tudo que você gastou com esse homem. Eu reembolso, eu vou viajar. Na volta eu passo aqui. Se ele deu prejuízo, além de 2 meses, eu pagarei tudo.
Isso é extraordinário, gente. Porque ele está fazendo isso para um desconhecido. Isso é extraordinário porque ele está fazendo isso para um desconhecido. Ele paga, vai embora. Jesus olha para o doutor da lei e faz a pergunta: meu filho, quem é o próximo? O doutor da lei vai olhar para Jesus, baixar a cabeça e dizer: o próximo é aquele que ajudou. Ele não diz samaritano, porque não cabe na boca dele a palavra samaritano. Ele vive tão debaixo de uma justiça própria, do eu, que não cabe na boca dele a palavra samaritano. Então ele vai dizer: o próximo, aquele que ajudou, aquele que não deixou ele na beira do caminho, ele é o próximo. Jesus olha para ele e diz: faça o mesmo. Não faça o que o sacerdote fez. Não faça o que o levita fez. Faça o que o samaritano fez. Imite ele. Vá e faça o mesmo. Quando o ato de dar agrada a Deus? Quando? Quando é que o ato de dar agrada a Deus? Deus se agrada quando damos alguma coisa a alguém de nossa própria vontade. A Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Eu agrado a Deus quando eu dou de coração e autentico a minha religião, porque a nossa religião é autenticada pela nossa generosidade. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, e em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Quem ajuda generosamente alguém necessitado está colaborando com Deus, que vê essa generosidade como um empréstimo sendo feito a ele. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. A Bíblia ensina que Deus vai recompensar a pessoa generosa. Lucas capítulo 14, versículo de número 12, 13 e 14. Então Jesus dirige-se ao que havia convidado e lhe exorta: quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te, e desta forma sempre serás recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados e os que não podem ver. Feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Quando o ato de dar desagrada a Deus? Quando é que eu estou dando, mas Deus não está se agradando com aquilo que eu estou dando? Quando é feito com motivos egoístas. Quando você faz com motivos egoístas, Deus, ele não se agrada. Mateus capítulo 6, versículo 2. Por essa razão, quando deres um donativo, esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Quando eu faço para receber algo em troca, Lucas 14, do 12 ao 14. Quando você faz para receber alguma recompensa, para comprar salvação, eu vou ajudar, vou ser generoso, porque aí a minha salvação vai estar garantida. Deus não se agrada.
Salmos 49, versículos 6 e 7. Daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da abundância de suas riquezas, ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor de sua vida. Diga comigo, eu preciso. Diga forte, eu preciso agir com mais generosidade. Fica de pé. Eu gostaria de convidar você aqui à frente. Vem aqui à frente, porque nós vamos receber essa semente chamada generosidade sobre a nossa vida. Nós vamos aprender a parar de colocar barreira. Eu não ajudo porque eu não tenho, eu não ajudo porque eu não posso, eu não ajudo porque eu não tenho dinheiro. Não. O pouco que você tem, você pode fazer algo por alguém. O pouco que Deus coloca na sua vida, você pode fazer algo por alguma pessoa. O pouco. O pouco que Deus libera sobre você, você pode ajudar alguém. Amém? Então Deus vai derramar sobre a nossa vida um coração generoso, mas eu gostaria que você realmente deixasse essa generosidade de Deus tomar conta de você. Porque vai ter momento que Deus vai falar com você, vai dizer, abençoa tal pessoa, dê uma oferta a tal pessoa, ajude tal pessoa. E aí, não desobedeça a voz de Deus. A partir de hoje, Deus vai liberar sobre a sua vida esse ato, essa semente de generosidade, e você vai ser convidado para agir com generosidade. E quando Deus te convidar para agir com generosidade, não duvide, apenas obedeça a voz de Deus, apenas diga sim. Tá bom, Senhor, eis-me aqui. Se eu quer me usar para ser generoso, para abençoar, eu abençoarei. Eu abençoarei. Eu quero convidar aqui em cima John, quero convidar o nosso pai, a nossa apóstola, que é a cobertura de generosidade. O nosso apóstolo e a nossa apóstola é a cobertura de generosidade do nosso ministério. Então Deus vai começar a convidar você. E quando Deus começar a convidar você para você agir com generosidade, você vai fazer o quê? Você vai obedecer a voz de Deus. Isso aqui é uma semente, generosidade. Pega aqui, meu filho. Isso aqui é uma semente, generosidade. Pega, filho. Pega, filha. Pega, filho. Isso é semente. Pega aqui, generosidade. Vem. Pega. Isso aqui é um ato profético. Já pegou? Isso aqui é ato profético. Generosidade. Precisamos agir com generosidade. Vem cá. Vem cá, Emerson. Vem cá. Generosidade. Vem cá, filha. Olha só, você pegou essa semente. É dessa forma que acontece no mundo espiritual, tá? Deus nos dá. Deus libera sobre a nossa vida a sua semente. Ele deu a semente. Está na sua mão. A semente de generosidade de Deus. Você não fez nada para eu te abençoar. Eu apenas te abençoei. É com Deus. A gente não faz absolutamente nada. Ele vem e lança a sua semente de generosidade sobre a nossa vida. Você recebeu, sim ou não? Agora olhe para alguém que não recebeu. Semeie na vida dele o que você recebeu. O que você recebeu, semeie na vida de alguém. Não retenha a semente. Escolha alguém e semeie. Não retenha a semente. Isso é generosidade. Isso é generosidade. Não retenha a semente.
Passou a semente. O outro que acabou de receber a semente, recebeu a semente, generosidade. Repasse para alguém que não recebeu. Repasse. Não retenha a semente que você recebeu. Repasse para quem não recebeu a semente. Passa à frente. Ó, tem ali, ó, pessoas ali, ó. Tá? Tem uns músicos aqui. Generosidade. Repassa. Da replaçaio, da rabagado bachúria, de ramanai. Ora folga da iopete praçamia, fa. Dera cobe da manaia, xandera baixeia. Dete plaçaio, da rabagado bachúria. É justamente isso que Deus ele quer de nós. É justamente isso que Deus ele quer de nós.